Fala rapaziadinha, beleza? Tudo bem com vocês? Esse aqui é a segunda parte do vídeo, né, de como melhorar o desempenho do seu computador. E é a segunda parte, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre memória virtual. Começando, né, o vídeo, a gente vai falar aí sobre isso aqui. E tem um mito que o pessoal fala assim que quanto mais memória virtual, melhor, né? Deixa eu abrir o Paint aqui que fica melhor para explicar para vocês. O pessoal fala assim, coloca bastante memória virtual que o computador fica rápido. E não é bem assim que funciona. Olha só, você tem, você tem uma memória no seu computador que ela se chama memória RAM, tá? E você tem outra memória no seu computador que se chama HD. Quando a memória RAM ela vai enchendo, né, ela atinge um determinado número ali, ela começa a usar o HD como se fosse uma memória RAM, entendeu? Porém, como o HD é uma memória um pouco mais lenta, então o seu computador ele fica mais lento, tá? Mas assim, não é que você vai colocar memória virtual, bastante memória virtual, que vai ficar rápido, porque é isso que acontece, né? Quando a memória RAM está enchendo, ele passa a usar o HD como memória RAM, e isso é chamado de memória virtual, beleza? Então, assim, o seu computador ele gerencia esse processo. Como assim gerencia o processo? Ele vai utilizar o tanto que ele tem que utilizar, não o tanto que você vai colocar para ele. Então, assim, se você tem 100 GB ali de HD, né, que é HD, ele é uma memória que armazena arquivos, assim, música, vídeo, foto, tudo mais. Memória RAM é onde os arquivos temporários ficam. Se você abre um programa, como por exemplo, eu abri o Paint aqui, e o Paint ele está na memória RAM, certo? Então é um arquivo temporário, assim como o Camtasia, o Notepad e tudo mais. Então assim, vamos supor que você colocou 100, você tem 100 GB ali e você colocou 50 como memória virtual. Esses 50 GB você não vai poder utilizar eles, porque você colocou como memória virtual para o Windows usar, e o Windows não vai usar, porque ele não usa tudo isso. Ele vai usar o tanto que ele precisa utilizar. Beleza? Então, assim, tem gente aqui, né? Se você vir aqui em menu iniciar, clica com direito aqui em computador e vem em propriedades. Aqui você vai clicar em configurações avançadas do sistema. Aqui em avançado você vai clicar aqui em configurações, depois em avançado e depois aqui em alterar. Então aqui tem gente que desativa isso aqui, clica aqui e coloca um tamanho aqui, tá? E não é assim que funciona. Por quê? Porque o Windows ele gerencia automaticamente. Ele usa o tanto que ele tem que utilizar, beleza? E quando não tem como utilizar mais, ele simplesmente trava. E é isso que acontece. Tá? Então você tem que colocar memória RAM, comprar mais memória RAM. E não encher aqui de memória virtual, porque você vai perder um espaço que vai ficar inutilizável e o Windows também não vai utilizar. Beleza? Então sempre deixa aqui ativado para o Windows utilizar o tanto que ele tem que utilizar. Tá bom? O Windows vai escolher isso. Agora o segundo passo, vou até pôr aqui na frente. O segundo passo é a inicialização. Às vezes você tem muito programa, né, na inicialização e por isso o seu computador liga, ele demora muito tempo para ligar. Então, a gente vai clicar aqui na barra com direito, vir aqui em gerenciador de tarefas. Aqui a gente vai clicar em inicializar, aqui em cima, tá? E vai desativar o que não utiliza, por exemplo, o torrent. Eu vou clicar com direito e vou vir aqui em desabilitar. Como está desabilitado já, então só vai aparecer essa opção para mim, habilitar. Mas se eu ativar ele,
e clicar com direito, vai aparecer aqui, ó, desabilitar. Facebook Game Room também, clica com direito, desabilitar. E o que você não estiver utilizando, você pode fazer isso também, beleza? Por exemplo, o Opera Browser Assistant, isso aqui não existia antes, acho que veio nessa atualização agora. Então eu posso clicar com direito e desabilitar, tá? Isso daqui, câmera, eu sei que é do computador. O áudio, eu sei que é do computador também. Então eu não vou mexer nisso, tá? Se você usa outro Windows que não seja o Windows 8, né? Porque o Windows 8 ele é por aqui. Se você usa outro Windows e não é o Windows 8, você vai vir aqui em menu iniciar. Aqui você vai digitar msconfig. Aqui, ó. Vai clicar nessa opção. msconfig. E aí você vai clicar aqui, ó, inicialização de programas. Tá? E aí vai aparecer as coisas aqui, ó. Como eu estou no Windows 8, então eu vou clicar aqui e ele vai abrir aquela janelinha de novo. Beleza? Mas se você usa o Windows 7, XP, sei lá, vai aparecer tudo aqui. Certo? Programas não utilizados. Por exemplo, você tem um jogo aqui. Se bem que jogo não faz conexão direto, né? É difícil um jogo fazer esse tipo de conexão. Mas tem alguns programas que mesmo que você não utilize eles estão rodando em segundo plano, né? Eles estão usando a internet, pelo menos um pouquinho, né? Eles estão usando pelo menos um pouquinho de, de CPU, de memória RAM. Por exemplo, vamos ver aqui se eu tenho algum. Olha só, o áudio, né? O áudio, tudo bem que eu estou utilizando, mas olha só isso aqui, ó. Google Crash Handler. Isso daqui, ele é do Google Chrome, que é isso aqui, ó. Você pode ver que o Google Chrome nem está aberto, mas ele está usando pelo menos um pouquinho de memória RAM aqui, ó, em dois processos, tá? Vou até finalizar aqui. Mas o caso é que não é para você finalizar o programa aqui, é para você desinstalar esse programa, tá? Então vou vir aqui, ó, em iniciar, painel de controle, e vem aqui, ó, desinstalar um programa. Se você está no Windows 8, você vai vir aqui, ó, pesquisar, e aí você vai procurar assim, ó, painel de controle, né? Aqui, ou você pode digitar o que estava lá, que é desinstalar, que é para você entrar direto naquela janelinha lá, desinstalar um programa, certo? Aí, por exemplo, eu tenho aqui Facebook Game Room, eu não utilizo ele, então eu posso desinstalar. Tem aqui o Google Chrome também, eu posso desinstalar. Fraps também, posso desinstalar. E aí você vai desinstalando tudo que você não utiliza, tá? Por exemplo, tem essas coisas aqui, ó, que é tudo do computador, ó, Microsoft Visual, Microsoft, Nvidia, que é da placa de vídeo, Unity Web 3D eu também não uso. Warface é jogo, navegador. Então você tem que reconhecer o que você não usa, tá? Se realmente pode. Se você tiver alguma dúvida, pega o nome aqui, ó, Fraps. Vem aqui, ó, procura pelo nome aqui, ó, Fraps. Procura aqui, ó, o que é um Fraps? Fraps é um programa que permite realizar captura de imagens e vídeos de jogos que funcionam sob DirectX e OpenGL. Então você sabe que é um programa que grava vídeo, tá? Procura na internet, pô. Beleza? Se tiver alguma dúvida. Próximo passo, recursos do Windows. O Windows ele vem com alguns recursos ativados que você pode não utilizar eles. Então você vai vir aqui, ó, para desativar eles, você vai procurar aqui, ó, ativar ou desativar recursos do Windows. Tá vendo aqui, ó, primeira opção. E aí nessa janelinha aqui, você desativa as coisas que você não usa, tá? Por exemplo, o Internet Explorer 10 ele vem ativado, eu não uso ele, então desativa. Recursos de mídia.
Windows Media Player aqui para tocar música. Porém, em alguns Windows, eles vêm aqui criador de DVD, essas coisas assim, central de multimídia, sei lá, essas coisas. Desativa, vai desativando. Só deixa isso aqui, ó, o Windows Media Player, que é para você ouvir música, né? E por enquanto acho que é só isso. Se aquela janelinha não abrir para você, né, do recursos do Windows, você vai vir aqui no menu iniciar, colocar assim, ó, serviços, aqui, ó, serviços, ou aqui, né, vem aqui, pesquisar, digitar serviços. Aqui você vai procurar por instalador de módulo do Windows, cadê? Instalador, aqui, ó, instalador de módulo do Windows, e aí você ativa ele, coloca aqui no automático. E clica aqui em iniciar. Beleza? Se não abrir aquela janelinha. Se abrir, beleza. Aqui, ó, desfragmentação do disco. Periodicamente você tem que vir aqui, fragmentação, fragmentar e otimizar o disco. Você vem aqui, né, procura por desfragmentar. Primeira opção aqui, ó, desfragmentar e otimizar unidades. Vai abrir essa janelinha aqui. Você clica nessa unidade C, dois pontos, e clica aqui, ó, otimizar. E ele vai fazer todo um processo de desfragmentar o seu disco, tá? Se você usa um HD, se você usa um SSD, você não precisa fazer isso, beleza? Deixa eu fechar aqui que eu não vou utilizar isso agora. Se você não utiliza um SSD, você não precisa fazer isso, apenas se você usa um HD, beleza? Particionamento do HD. Por que particionamento do HD? Olha só, como eu disse aqui, o nosso HD ele é um disco. Então, quando você instala um programa, ele instala um pedacinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, para ler o programa e abrir, por exemplo, eu vou abrir aqui o navegador, né? Cliquei. Para ele abrir o navegador, ele tem que ler todos esses pedacinhos aqui e ir juntando cada pedacinho. Aí depois ele abrir. Então ele vai dar vários giros, né? Várias voltas ali nele para ler tudo isso. E se você tem um HD muito grande, pode ser que ele demore muito, né? Ou para iniciar, para executar os programas, porque ele tem que procurar em todo canto, até ele juntar todos os pedacinhos do programa e poder abrir. Por exemplo, eu tenho aqui um HD de 1 TB, né? Capacidade do HD, 930 GB. Então, é que esse HD está vazio agora, né? Praticamente, tem 43 GB usado. Mas quando tiver aí seus 100, 200, 500, vai ser muita coisa para ele ler até ele poder iniciar o Windows, né? Ele vai ter que ler todos os filmes, sei lá, se eu tiver filme baixado, milhares de programas. Então vai chegar uma hora que vai demorar muito para ele fazer todo esse trabalho que ele tem que fazer de ler tudo isso. Beleza? Então você vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui em particionar. Aqui, ó. Criar, né? No caso, criar. E aí vai aparecer aqui, ó, criar e formatar partições do disco rígido. Então você vai particionar o seu HD, como assim? Você vai dividir ele em partes pequenas, beleza? Assim o seu computador ele vai ligar mais rápido. Você vai clicar aqui, ó, no seu HD. Isso aqui é o que o programa, que o Windows ele cria, né? Quando você formata o computador. E aí tem aqui, ó, essa parte aqui de 930 GB. Você vai clicar no seu HD, ou se você tiver alguma dúvida, você vem aqui em cima, C, dois pontos, tá vendo? Clica com direito e vem aqui, ó, diminuir volume. Ou você pode vir aqui mesmo, diminuir volume. Ele vai calcular o volume, né, o tanto que você pode diminuir, e ele me deu um número aqui, ó. O máximo que eu posso diminuir é 400 GB. Beleza? E aí você vai diminuir um pedaço aqui. Beleza? Se tiver muito pequeno, você pode vir aqui em desfragmentar e otimizar unidades. E aí você faz uma desfragmentação aí, tá? E depois você volta aqui para ver se aumentou.
E aí vai aumentar um pouquinho. Beleza? Então assim, por exemplo, se eu particionar aqui em 400 GB, quando eu iniciar o computador, o Windows ele vai estar instalado na outra partição, né? Não nessa aqui que eu vou criar agora de 400 GB. Ele vai estar na outra de provavelmente 500 GB, né? E aí ele vai ter que ler muito menos programas, tá? Então eu vou particionar aqui para vocês verem como que é. Eu vou pegar esse pedaço mesmo, né? Não tem como diminuir. Vamos ver se eu... Ah, viu? Coloquei 40 aqui, ó. Ele não consegue particionar tudo isso. Então eu vou por 39 mesmo. E aí eu vou diminuir. E aí ele criou uma partição aqui, tá vendo? Então ele dividiu o seu HD. Beleza? Vocês podem ver aqui, ó. Olha lá. 400 GB. Ele diminuiu o HD. Beleza? Então quando o seu computador ele iniciar, ele vai ter que ler muito menos coisa. E aí ele vai trabalhar mais rápido, certo? E aí você vem aqui, ó, dá dois cliques aqui, clica com direito, no volume simples, avançar, avançar, escolhe uma letrinha aqui, qualquer uma, tá? Eu vou escolher W, avançar, coloca um nome aqui, vou por arquivos, avançar, avançar. E ele vai criar uma nova partição aqui, ó. Criou? Letrinha Z. O volume, avançar, concluir. E aí, ele criou uma partição aqui, tá vendo? Essa partição aqui, você pode pôr alguns arquivos seu, beleza? Aqui no disco local C é onde está instalado o Windows, né? Então quando ele iniciar, ele vai ter que ler tudo isso aqui. E aqui você pode colocar alguma música, algum vídeo, alguma coisa, beleza? Último aqui, efeitos do Windows. Vai vir aqui, ó, menu iniciar, clica com direita aqui, propriedades, vem aqui de novo, configurações avançadas do sistema, configurações, e aí você desativa aqui, ó, você vem aqui, ó, ajustar para obter o melhor desempenho, tá? O Windows ele vai ficar um pouquinho feio, mas ele vai trabalhar mais rápido, beleza? Porque ele não vai ter que executar todas essas coisas aqui de animação, ó, quando você abre uma janela, essa transparência aqui na barra, então ele vai trabalhar mais rápido, certo? É isso aí, valeu, fui!